Olá, seja bem-vindo ao canal Falando sobre Ética e eu sou o comandante Ricardo. No último vídeo, falamos sobre o exercício do poder, parte 3, no qual finalizamos esse tema falando sobre o exercício do poder por meio da política. No vídeo de hoje, resolvi falar sobre um tema, mais uma vez, que não faz parte do livro, ainda relacionado com a ética, cujo objetivo é facilitar o entendimento desse importante fator que é a ética. Assisti um outro vídeo de um importante jornalista, no qual ele afirmou que o brasileiro não compreende bem o significado do que é a ética. Também assisti vídeos de pensadores renomados falando sobre ética com base em grandes obras filosóficas, famosas, e considerei suas abordagens muito complexas para que um cidadão comum compreendesse o verdadeiro significado da ética. Assim, resolvi produzir esse vídeo com o intuito de falar sobre ética de forma descomplicada e com o ponto de vista de um cidadão comum. Então, nosso tema de hoje será simplificando a ética, que considero interessante para que se entenda a importância da ética na sociedade, haja vista a grande crise moral, institucional e política por que passa o Brasil atualmente. Como afirmei no vídeo de introdução desse canal, não tenho a formação filosófica. Minha formação é inicialmente militar, seguida da formação jurídica e, ultimamente, em gestão em governança. Assim, meu objetivo é debater a ética com uma visão de uma pessoa comum, que tem por hábito a postura ética naquilo que faz. Desta forma, penso que, usando uma linguagem acessível, facilitarei o entendimento da ética para o maior número de pessoas. Então, vamos lá. Inicio esse vídeo com um posicionamento meu de que a ética não é algo que se estuda e se pratica em seguida. Trata-se de um resultado, ou seja, de uma consequência de uma prática reiterada de atos praticados baseados em princípios, no caráter e em valores tidos como corretos numa sociedade em determinada época. Mais uma vez, trata-se de um hábito. Como está escrito na página inicial desse canal, considero que a ética fica mais fácil de ser compreendida como sendo uma reunião de fatores. Desta forma, apresentei na página inicial 5 fatores que, no meu ver, são complementares e sequenciais, que, quando reunidos e praticados, induzem a pessoa a uma postura ética. São eles: deveres, direitos, princípios, valores e responsabilidades. Agora vamos descrevê-los para melhor entendimento. Por que considero fatores? Porque o fator, como consta no dicionário, e de forma simplificada, é tudo aquilo que contribui para obter um resultado determinado. No nosso caso, esses fatores que citei contribuirão para que uma pessoa passe a adotar uma postura ética. Mas essa postura deve se tornar um hábito, para que gere as consequências boas para si e para a sociedade. Assim, vamos a eles. Deveres. Considero que numa sociedade de um país, antes dos direitos, é preciso que a pessoa cumpra seus deveres, para estarem aptas a usufruir de seus direitos. Os deveres normalmente são descritos no ordenamento jurídico, ou seja, nas leis, decretos, portarias, etc., que são gerados pelo Estado para regular ou regrar o comportamento das pessoas que vivem no país e no mundo. Além disso, associo a eles as regras morais da sociedade, que são informais e complementares, que são seguidas voluntariamente por quem quer que seja. Direitos.
Da mesma forma que os deveres, os direitos também fazem parte do ordenamento jurídico. Inclusive, na nossa atual Constituição, cabe lembrar que existem muito mais direitos do que deveres. Seria ideal se houvesse um equilíbrio, ou seja, para cada direito existia um dever. Assim teríamos uma harmonia e uma Constituição bem equilibrada. Princípios. Como afirmavam os gregos antigos, particularmente Aristóteles, que foi o filósofo grego da antiguidade que fundamentou os princípios e as virtudes na razão, os princípios são a base de tudo na vida humana e, consequentemente, nas sociedades. Porque eles derivam de outras qualidades humanas que as pessoas devem ter para que haja boa convivência entre elas. Como exemplo de princípios, cito a igualdade entre pessoas, a propriedade privada, a liberdade, etc. Valores. São um conjunto de características de uma pessoa que determina a forma como essa pessoa se comporta e interage com outras na sociedade. Ou seja, o conjunto de valores que orientam a conduta de uma pessoa na convivência social. São exemplos de valores: a honestidade, o caráter e a cidadania. Responsabilidades. Como já falamos em outro vídeo sobre a ética das responsabilidades, este é um fator muito importante para a boa convivência das pessoas nas sociedades. De qualquer forma, no país, neste século, cada pessoa deve ser responsável pelos atos que pratica em relação às outras pessoas, bem como em relação ao meio ambiente. Porque atualmente o mundo está interligado, fruto da globalização e das redes sociais, e da facilidade dos meios de comunicação. Assim, a interação entre pessoas de qualquer lugar do mundo é imediata, e um fato que acontece em um país pode ter consequências em outros. Desta forma, como já afirmei, particularmente as pessoas em posição de mando e de influência devem refletir antes de realizar alguma coisa, alguma ação, e pensar nas consequências dos seus atos. Bem, após essas extensas considerações iniciais, vamos tratar de outros dois fatores que considero bem importantes para o comportamento ético. Trata-se da confiança e credibilidade, que são também fatores complementares e sequenciais. Mas por que eu afirmo isso? Porque para se ter credibilidade é primeiro preciso que exista reiterada confiança entre pessoas. Para se ter confiança numa pessoa, é preciso que o comportamento ético seja um hábito, como já afirmei aqui em outros vídeos. Esse comportamento ético é o resultado obtido por uma pessoa que baseia suas ações nos 5 fatores que já descrevi de forma resumida acima, dentre outros. Assim, temos que a base de tudo é o hábito de ser uma postura ética naquilo que se faz. Essa postura tem origem no caráter, na educação, no conhecimento, na experiência de vida e em tudo que já falamos em outros vídeos. É por essa razão que se trata de uma construção. Relembrando que essa construção é difícil e demorada de ser executada, porque uma pessoa, para ter credibilidade, é preciso que demonstre ser digna de confiança de outras pessoas por um longo período. Essa credibilidade é fácil de ser destruída quando essa pessoa atrai a confiança nela depositada. Portanto, será muito difícil de ser recuperada, ou seja, para que essa pessoa, depois de trair a confiança depositada nela, obter essa credibilidade de volta das mesmas pessoas será muito difícil, uma vez que foram traídas. Logicamente, existe o perdão, mas depende da situação. Toda a sociedade humana
tem esse elo de ligação entre pessoas, que é a confiança. Numa sociedade onde há plena confiança entre seus membros, não haveria nem a necessidade de haver leis para regular a vida das pessoas. Bastaria as leis morais, que são leis não escritas, para que essa sociedade vivesse em paz e prosperasse, pois essas leis não escritas seriam respeitadas por todos voluntariamente. Só que a natureza humana nos traz as mais diversas situações, que necessitarão de regramentos para que a vida em sociedade tenha o mínimo de segurança possível, de forma a gerar a tranquilidade necessária para que os relacionamentos sociais fluam e tragam benefícios para as sociedades. Há, no entanto, que se ter em mente que se deve se dosar as regulamentações e as regulações, porque vai se interferir nas liberdades individuais das pessoas. Essa prática deve ser executada em dose mínima necessária para que haja paz nas relações sociais. Essa dosagem no cerceamento de liberdade em troca de tranquilidade deve ter a mesma filosofia da prescrição de remédios. Sabemos que o remédio pode se tornar um veneno, basta-se que exagerar a dose. Assim, as regras sociais devem ser tais que não tornem a vida da sociedade uma coisa insuportável. Sócrates afirmou na Grécia Antiga que o objetivo das pessoas deve ser a felicidade. As leis nas dosagens certas vêm justamente para proporcionar liberdade a todos que as obedeçam. Como já afirmei em vídeos anteriores, existe um ditado que diz: somos escravos da lei para sermos livres. Isso significa que a liberdade de uma pessoa termina onde começa a liberdade da outra, porque são as leis que delimitam os espaços. Um grande exemplo de confiança está no processo político, em países democráticos, nos quais há eleições livres, isentas e confiáveis. O voto do cidadão em um político nada mais é que um gesto de confiança numa pessoa que se propõe a representar seus eleitores. Nesse processo, o voto é o primeiro passo, ou seja, confia-se nas propostas daquela pessoa que está se candidatando a um cargo político. Após a eleição, acredita-se que aqueles que foram eleitos cumpram aquilo que se propuseram a fazer. Se isso acontecer, eles ganharão credibilidade, ou seja, serão dignos da confiança que neles foi depositada. Caso não cumpram aquilo que propuseram a fazer, significa que traíram a confiança daqueles que lhe outorgaram. Neste caso, houve uma falha de caráter, uma falha de ética, um desvio moral e, nos casos mais graves, a má-fé e até o cometimento de crimes. No Brasil, há muitos casos desse tipo, nos quais se promete muita coisa em campanha política e muito pouco ou nada se cumpre durante o mandato. E muitos políticos só se lembram de seus eleitores novamente quando se aproxima a próxima eleição. Portanto, é importante o povo, que é responsável pelo voto, ter a memória dos fatos e não repetir seus erros. Albert Einstein afirmou que só os estúpidos cometem 2 vezes os mesmos erros, achando que o resultado será diferente. A situação atual do país é a prova cabal que Einstein estava absolutamente certo. A credibilidade é um fator essencial na política, pois é por meio dela que o processo eleitoral gera resultados positivos para a sociedade. O país se desenvolve e há progresso. Bem, resumidamente, por hora, era isso que eu queria transmitir para você, que me prestigia com a sua atenção nesta manhã de domingo. Deixo aqui meu muito obrigado. Se gostou do conteúdo desse vídeo, deixe o seu gostei e, se desejar, compartilhe esse vídeo e inscreva-se nesse canal. Até o próximo domingo, quando falaremos sobre o controle do poder. Este é o canal Falando sobre Ética e eu sou o comandante Ricardo. Aguardo você. Até lá.